Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos conhecer hoje um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas antes de começarmos o conflito, vamos ver quais foram as causas principais dele. A procura por terras, matérias-primas e mercado consumidor para o escoamento de produtos industrializados na África e Ásia causou conflitos entre as potências europeias, como Alemanha, Inglaterra, França e Rússia. A Alemanha buscava ampliar seu território e conquistar colônias pertencentes à Inglaterra e França. Por sua vez, a França, imbuída do espírito nacionalista, lutou pela reconquista da Alsácia e Lorena, território conquistado pela Alemanha em 1871, após a Guerra Franco-Prussiana. A Inglaterra posicionou-se contra os alemães para enfraquecê-los, uma vez que a Alemanha é sua principal concorrente. A Rússia pretendia destruir a influência alemã nos Balcãs e conquistar trânsito livre no Mediterrâneo. Com relação aos Balcãs, essa região passou por muitos conflitos. Esses conflitos nos Balcãs iniciaram com a desintegração do Império Turco-Otomano no final do século XIX, quando pequenos reinos balcânicos como Sérvia, Montenegro, Romênia e Bósnia e Herzegovina quiseram se apropriar das províncias macedônias. A sucessão de conflitos territoriais ocorridos na Península Balcânica fez com que as potências europeias interferissem na questão em busca de livre trânsito comercial pelo Mediterrâneo. Organizados em ligas balcânicas, os pequenos reinos procuravam livrar-se do domínio estrangeiro, proclamando a independência. Contudo, essa região era composta por diferentes grupos étnicos, que, na época, estavam centrados em seus movimentos nacionalistas, fato que não permitiu um acordo de fixação de fronteiras. Isso acontecia sobretudo com a Sérvia, que não escondia seus planos para retomar a região vizinha da Bósnia e Herzegovina, dominada pelo Império Austro-Húngaro desde 1908. Agora, vamos participar de um pequeno quiz e ver mais profundamente as questões da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Você aceita o desafio? Vamos aceitar! Quais países europeus faziam parte da Tríplice Aliança? Será que vocês lembram? Ahá! Vamos tentar. Resposta certa! Pois é, no começo da guerra faziam parte da Tríplice Aliança a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. Da Tríplice Entente, sua rival, faziam parte a Inglaterra, França e Rússia. Essa política de alianças é um outro ponto importante que antecede a Primeira Guerra Mundial. É a partir dela que algumas potências europeias se uniram em consequência da política imperialista europeia iniciada no século XIX. E qual foi a causa imediata que deu início à Primeira Grande Guerra Mundial? Que será que foi? A formação da Tríplice Aliança? O avanço francês na Tunísia? O assassinato de Francisco Ferdinando? Ou a formação da Tríplice Entente? Eu acho que é o assassinato do Francisco. E é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. O estopim para o início do conflito armado foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, por um estudante sérvio em 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia. Vamos para outra? Até agora falamos de Primeira Guerra, mas em que ano começou a Primeira Guerra Mundial? Em 1913, 1914, 1917 ou 1918? Eu acho que é a B, hein? Acertamos! É 1914. A Primeira Grande Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 1918. Prontos para a próxima pergunta?
Lembram-se que a Rússia entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente, que era o lado dos aliados. Mas depois de um tempo ela saiu da guerra. Que causa levou a Rússia a abandonar a Primeira Grande Guerra no ano de 1917? A entrada dos Estados Unidos na guerra, a Revolução Socialista, a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk ou o acordo entre Lenin e Trotsky? O que você acha? Acho que é B de novo. É B de novo. A Rússia saiu da Primeira Grande Guerra em 1917 por causa da Revolução Socialista. Para isso, em 1918, assinou com a Alemanha um pacto de não agressão denominado de Tratado de Brest-Litovsk. E agora vamos para a próxima questão. Que país entrou na Primeira Grande Guerra ao lado da Tríplice Entente em 1917? Quem será que foi? Rússia? Nepal? Estados Unidos ou Japão? Foi os Estados Unidos! Pois é, em virtude da Revolução Socialista de 1917, a qual causou a queda do czarismo, a Rússia sai do conflito e assina um tratado de abandono de guerra. Esse acordo consagrou as conquistas alemãs no leste europeu. E assim os Estados Unidos entram na guerra. E nós passamos para a última pergunta. Que tratado obrigou a Alemanha a pagar pesadas indenizações aos aliados após a Primeira Grande Guerra? Será que foi o Tratado de Saint-Germain? Tratado de Versalhes? O Tratado de Brest-Litovsk? Ou o Tratado de Neuilly? Eu acho que nós vamos de B de novo. É B de novo! Então, com o fim da guerra em 1918, os aliados venceram. E no ano seguinte, é assinado o Tratado de Versalhes, com o intuito de asfixiar a Alemanha diplomática, política e economicamente, impedindo-a de manter suas colônias na Ásia e África. Com esse tratado, cria-se a Liga das Nações, uma sociedade a fim de assegurar a integridade e paz entre os Estados após a Primeira Grande Guerra Mundial. E assim nós chegamos ao fim do nosso quiz e chegamos ao fim de nossa exposição sobre a Primeira Grande Guerra Mundial. Nos encontramos mais tarde. Até mais!